Olá, queridos, graças e paz. A gente vai estar dando início a mais um Comentando. Hoje a gente vai estar falando sobre um capítulo, o terceiro capítulo, chamado A Fundação, do livro A Grande Casa de Deus, Max Lucado. A gente está sempre fazendo comentários sobre os capítulos. O pastor Davi fez o primeiro capítulo, Marília fez o segundo, eu fiz a introdução e estou fazendo agora o terceiro capítulo. Outra pessoa vai estar fazendo o quarto e outras pessoas vão estar fazendo os demais. Se você ainda não leu o livro, se você ainda não começou a ler o livro, dá tempo, a gente está ainda no terceiro capítulo. Te aconselho que você leia, é muito agradável a leitura, extremamente simples, e a gente pode, junto como igreja, estar trabalhando assuntos extremamente relevantes nesse tempo. A gente pode, por esse meio também, continuar unido nesse propósito de crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor. Como eu disse, eu vou estar falando hoje sobre esse terceiro capítulo, melhor dizendo, chamado A Fundação. Então, como comentando, eu tenho aqui a minha colinha, né, sobre o capítulo, eu li agora, e é extremamente importante que você possa ler também. Como eu disse, é uma leitura muito agradável, mas o autor, Max Lucado, ele inicia o capítulo falando da ideia da oração do Pai Nosso, né? E ele está falando ali, especificamente nesse capítulo da Fundação, sobre aquela frase, né, dentro da oração modelo, de Pai Nosso que estás no céu. E aí ele chama a atenção dos leitores a estarem analisando a ideia de onde Deus está. Por quê? Porque, na verdade, onde nós estamos define quem nós somos e define o que nós provavelmente estamos fazendo, né, ou queremos fazer. E aí o autor, ele fala de uma maneira extremamente simples, mas ao mesmo tempo que profunda, a ideia de que Deus está no céu. E precisamos fundamentar o nosso coração nessa verdade, né? E a fundação, ele fala, eu quero até ler aqui para vocês, como está na íntegra, né? A fundação é a certeza que precisamos ter em nossa mente, de que a nossa fé precisa estar firmada num Deus que está nos céus, e por estar nos céus, Ele é Deus, e por ser Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Então esse capítulo vai estar realmente assim, trabalhando a ideia de nós conhecermos a esse Deus através dos seus atributos e nos relacionarmos com Ele através de um relacionamento genuíno de confiança por causa daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, como a gente viu no capítulo passado, da questão da adoção, do que Ele fez por nós e daquilo que nós somos convidados a entrar na casa com relação à fundação. Provavelmente é algo que a gente quase não vê. Assim como Deus está nos céus, a gente não vê. A fundação também a gente não vê, mas é extremamente importante para a casa. A casa só pode ser construída em cima de uma fundação realmente concreta, genuína. Existem textos que falam da ideia de pessoas que não foram sábias, que construíram as suas casas na areia, e outras que foram sábias, atribuída pela palavra do Senhor, que construíram uma casa sobre a rocha, né? Eu sei que há toda uma outra fundamentação, mas dentro do que eu estou falando, a ideia de estarmos construindo algo, nesse caso aqui do livro, a nossa fé fundamentada em algo que é real, algo que dá possibilidade não apenas da gente passar momentos, não apenas da gente frequentar algumas vezes, mas da gente permanecer, algo que é imutável, algo que é inquebrável, algo que realmente é real, algo que é genuíno, é justamente a presença de Deus e que Ele é Deus, né? E ele também fala de algumas coisas que ele especificamente no livro não fala, mas essa ideia da visão de Deus nos céus, né? De que Ele não estará, de que Ele não esteve, Ele está nos céus. Isaías teve essa visão de Deus, a gente pode lembrar no capítulo 6, né, do chamado de Isaías. A gente vai ver Isaías falando, relatando a experiência do seu chamado, mas o seu chamado se deu pós uma experiência de encontro com esse Deus, onde nós sabemos que ele teve uma visão do trono de Deus, e é maravilhoso a gente saber porque no capítulo 6, no versículo 1 de Isaías, a palavra vai dizer que Isaías disse que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor
no mais alto e sublime trono. E é maravilhoso a gente saber que Isaías atribui um paralelo. Ele olha para seu contexto social atual, em que o seu rei terreno, Isaías, você sabe, do contexto de Isaías vivia nos palácios, então, no palácio, e Isaías tinha contato direto com o rei, e agora havia um sentimento de insegurança, de incertezas, e do que vai ser da nação, porque o rei Uzias havia morrido, né? Quem será, do que será, o que é que será feito daqui para frente? Mas aí na visão de Isaías, Isaías diz que ele, em paralelo a olhar para um trono terreno vazio, em que o rei morreu, um rei mutável, um rei que tem tempo, tem início, meio e fim, ele olha para o mais alto e sublime trono no encontro com Deus, e ele olha o Senhor, ele vê o Senhor que está sentado no mais alto e sublime trono, e a gente sabe a narrativa da história em que querubins e serafins estavam ali e adoravam ao Senhor. Mas o fato aqui é que isso precisa ser estabelecido no nosso coração, de que o autor nos convida, ainda que não tenha especificamente essa história de Isaías, mas eu fiz um paralelo, a ter realmente a ideia de que temos um Deus que ele jamais estará fora do controle de todas as coisas. Ele é imutável. E aí depois disso ele nos convida, o autor, e aí voltando realmente agora para a questão do capítulo, ele nos convida a nos relacionar com os atributos desse Deus imutável que está nos céus, né? E aí ele fala algo muito interessante, e eu queria que você pudesse ler depois, sobre a ideia do encontro de Moisés com Deus, né? Nós sabemos dali da passagem que diz que Moisés estava na sarça, estava andando, no caso, e viu a sarça ardente, e foi chegando mais perto, e a palavra vai dizer que Deus disse: olha, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você está é santo. E aí Deus faz o chamado a Moisés depois desse encontro, né? Primeiro, a ideia de se relacionar com esse Deus por meio da sua santidade, em que nós precisamos viver uma vida realmente de entendimento desse conceito. Nós precisamos viver uma vida de humildade diante desse Deus, né? De humilhação, sobretudo, diante desse Deus, né? O processo de encontro com Deus promove naquele que foi encontrado rendição. E é maravilhoso a gente ver histórias bíblicas de pessoas que tiveram encontros genuínos com Deus, se renderam a esse Deus. Por isso que nesses dias a gente percebe na igreja pessoas que levantam a mão, pessoas que vão à frente. Não é métrica de olhar e dizer aquela pessoa teve um encontro com Deus. Provavelmente ela iniciou um processo e tudo, mas encontro com Deus se dá de forma genuína quando há um processo de rendição. E o autor trabalha a ideia de que Moisés, chegando diante de Deus, chegando diante da santidade de Deus, obedece a Deus, e Deus dá o chamado, Deus estabelece os critérios pelo qual ele deveria obedecê-lo, né? E é maravilhoso saber que em nenhum momento, o autor deixa isso muito claro, Deus fica falando sobre as qualidades de Moisés, sobre as capacidades, sobre as experiências que ele já teve, e a forma que Deus trabalhou por meio das experiências que ele teve, o tempo que ele ficou no palácio e tudo mais, enfim. O fato é que Deus olha para Moisés e diz: olha, eu tenho algo a fazer, e eu escolhi você para que esse algo fosse feito. E Deus não investe nenhum tempo mostrando qualquer tipo de qualidade de Moisés, muito pelo contrário. Um encontro genuíno de uma pessoa com Deus faz com que estabeleça um processo de rendição, e nesse processo de rendição há uma consciência genuína de que nós não temos capacidade alguma de fazer aquilo que Deus está nos pedindo por nossas próprias forças. E por isso que Deus investe tempo, muito tempo, falando sobre o que ele ia fazer e como ele ia fazer. E Moisés poderia ter o privilégio, como teve, nós sabemos, apesar de alguns percalços, né, no meio do caminho, mas o privilégio de ser usado por esse Deus, né, o privilégio de cooperar com o Senhor. Mas o Senhor é que fez todas as coisas. Com isso, o autor estabelece a ideia de que um relacionamento genuíno com esse Deus que está nos céus precisa se dar por meio dos seus atributos, sua santidade, o nosso estado de humilhação,
sobretudo, a ideia de que nós precisamos depender desse Deus. E por que eu estou falando isso? Porque principalmente nesses dias, talvez você precise se relacionar muito mais com esses atributos de Deus. Primeiro, conhecer. É óbvio que você só pode se relacionar com algo que você conhece. Então, conhecer os atributos de Deus para que você possa se relacionar de uma maneira muito mais sincera e, sobretudo, de uma maneira muito mais fundamentada, né? Fundamentada, ter sua fé firmada em algo sólido que é o nosso Deus. E ele fala da ideia disso. E eu estabeleci um paralelo para que a gente pudesse fazer uma aplicação de que se a gente se relaciona, né, com esse Deus, com seus atributos, a gente vai perceber, por exemplo, a ideia de que Deus está se movendo em nós e por meio de nós. Mas a glória de tudo isso sempre vai ser dele. O poder, a honra sempre vai ser dele. Então, a gente estabelece a nossa confiança não em carros, como diz o salmista, não em cavalos, ou seja, em nada externo, em nada que possa nos dar segurança, força. E aí, estabelecendo essa confiança no Senhor e na sua força, como diz a palavra, que a gente precisa confiar no Senhor e na força do seu poder, a gente vai começar a andar com esse Deus e realmente conhecer Deus através dessa caminhada com Ele. Esse Deus que está nos céus é um Deus que está perto também, e é um Deus que é o nosso Pai, que nos adotou. É um Deus que nos convida a entrar na sua casa. E, por exemplo, talvez você nesse momento precisa se relacionar com um atributo de Deus, de que Ele é Jeová Jireh. E o que é que seria isso? Um Deus que provê. Um Deus que provê todas as coisas. Talvez nesse momento de escassez, momentos de incertezas, momentos de muitas dúvidas sobre o que é que vai ser daqui para frente, você precisa lembrar disso. Nós precisamos lembrar de tudo isso. De que Deus que proveu todas as coisas para o seu povo não mudou. Nós mudamos, o tempo mudou, as situações externas onde nós estamos inseridos mudaram, mas nós não mudamos. Nós, melhor dizendo, Deus não mudou. Deus não mudou. Né? Nós mudamos, mas Deus não muda. Outra coisa, talvez a gente precise lembrar também nesse pânico em que muitas pessoas estão, meu Deus do céu, realmente foi acometido com esse vírus e com essa situação. É claro que como homens sábios, né, mulheres sábias que nós somos, mulheres e homens de Deus, a gente precisa estar fazendo tudo que a gente já tem feito, de se precaver com tudo aquilo que for necessário. Mas o fato é que a gente também, como cristão, a gente não está imune a qualquer tipo de coisa que está acontecendo fora. Mas o fato é que a gente precisa lembrar de que Deus tem um controle, de que Deus tem um controle de todas as coisas. E Ele também é Jeová Rafá. Ou seja, outro atributo de Deus que a gente precisa lembrar nesses dias. Ele é um Deus que cura, um Deus que cura. Ou seja, se a gente vai se relacionando com todos esses atributos, a gente vai lembrando, como diz a palavra, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, a gente não fica só sendo bombardeado por todas essas notícias de mortes, de situações adversas em que o mundo está sendo assolado, que de fato são coisas extremamente desafiadoras, mas a gente tem a nossa fé firmada em um fundamento real que é o Senhor. A nossa fundação, a fundação da nossa fé está em algo que pode ser construído, uma casa pequena, uma casa média, um prédio enorme, enfim, pode ser construído qualquer coisa em cima do fundamento de Deus, mas desde que Ele seja o próprio construtor. Você entende o segredo? Nós não podemos fazer nada nas nossas forças e com aquilo que a gente tem. A gente só precisa confiar no Senhor e permitir que Ele continue nos chamando a conhecer essa grande casa dele mesmo. Então eu te convido a continuar lendo esse livro. Espero que tenha sido bênção esse tempo de reflexão. Deus continue abençoando você e a sua família. Amém?